dia a todos. Mais um dia que o Senhor nos dá para vivermos para a sua glória. Amém. Nós estamos aqui para falar mais uma vez sobre como resolver conflitos conjugais através da Bíblia, através da Escritura, da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o que fazer quando a homossexualidade se apresenta no seu casamento. Nós já tivemos casos de homossexualidade se apresentando no casamento e na família também, questões familiares de filhos e parentes que se declararam homossexuais. Mas hoje o nosso assunto vai ser mais sobre homossexualidade no casamento. O que deve ser feito quando o esposo ou a esposa se declara que está tendo atração pelo mesmo sexo, por pessoas do mesmo sexo dele ou dela? O que deve ser feito? E assim, é um assunto muito, muito delicado, especialmente nos nossos dias, né? A gente precisa ter uma certa delicadeza e um jeito de se falar para não magoar as pessoas e nem desrespeitar, né? É um sentimento assim de foro íntimo muito delicado, mas também para não deixar de dizer a verdade, para não deixar de dizer aquilo que a Bíblia diz sobre a homossexualidade. Segundo, porque esse assunto nos nossos dias se tornou um assunto muito comum, muito comum. Infelizmente, é muito comum nós nos depararmos com a homossexualidade entrando, né, se apresentando dentro o adultério, dos né, com pessoas do sexo, né? Com pessoas do mesmo sexo. Isso. Tem sido cada vez mais comum. E em terceiro lugar, a questão jurídica também, né? Nós precisamos também nos resguardar de algumas questões jurídicas, mas dizer a verdade, dizer aquilo que a Bíblia diz, né? Hoje é crime você discriminar uma pessoa que seja homossexual, né? Mas deveria ser crime discriminar qualquer tipo de pessoa, não só alguém que se diz homossexual. E nós devemos tratar com muito amor, com muito carinho. Porque... Aliás, os mandamentos que resumem todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Justo. Aliás, qualquer pecador, né, deve ser tratado com a verdade, mas com muita misericórdia. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Talvez nós estejamos falando aqui alguns casais que se encontram com essa dificuldade. O esposo ou a esposa descobriu que tem atração ou está tendo atração por pessoas do mesmo sexo. Ou começou, né? Começou ou já... Muitas vezes não é descobrir, né? A pessoa começa, um belo dia começa a se sentir atraída pelo mesmo sexo. Muito bem. Nós vamos falar sobre isso. Primeira coisa, o que deve fazer? Primeira coisa, ser verdadeiro, agir com a verdade. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus por várias vezes repetiu essa frase: em verdade vos digo. Lá, João capítulo 17, verso 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus dá ênfase na verdade. Quando isso se apresenta no seu casamento, é preciso
caminhar com a verdade. A verdade liberta. Qual a verdade? Qualquer verdade? Não, a verdade de Deus. A verdade da palavra de Deus. É preciso ser verdadeiro. Não dá para mentir, não dá para omitir, não dá para esconder, não dá para ficar botando panos quentes, não dá para fingir que o negócio não existe, né? Não dá para fingir que está tudo bem. Nós cuidamos uma vez o marido se declarou, né, homossexual, e a esposa ficava botando panos quentes, como se isso não afetasse ela, como se isso não tá tudo bem, eu lido bem com isso, e a gente percebia que ela não lidava bem com isso e a depressão tomou conta. Por quê? Porque ficou tentando arrumar um jeitinho de botar panos quentes, de varrer a coisa por debaixo do tapete. É preciso abrir o jogo, né? Jogar as cartas na mesa e agir com a verdade, ser verdadeiro, né? Ser verdadeiro como? Primeiro, quem deve ser verdadeiro? O cônjuge que se declarou atraído por pessoas do mesmo sexo. O cônjuge que se declarou homoafetivo. Então, ele deve ser verdadeiro. Primeira coisa, como ele deve ser verdadeiro? Em primeiro lugar, confessando. É preciso confessar isso. Dizer para o seu cônjuge. Você não pode ficar escondendo. Não dá para você ficar vivendo uma vida dupla dentro do casamento. Você viver maritalmente com a sua esposa ou com seu esposo, e fora de casa você ter relações homossexuais ou homoafetivas. Não tem condição. Às vezes nem chegou ainda na prática, né? Mas existe essa atração já. O sentimento, né? Existe fantasias, sentimento, né? Talvez não tenha chegado na prática ainda. E da mesma forma já está dentro daquilo que Jesus considera adultério, né? Quando eu me sinto atraído ou atraída, mesmo que em pensamento, eu já estou em adultério. Então, a primeira coisa é confessar. Confesse isso. Não fique, se uma hora explode, né? E aí vai ser muito pior. Segunda coisa é buscar o arrependimento. Buscar arrepender-se disso. Por quê? Eu vou me arrepender por quê? Porque é pecado. E como que eu busco me arrepender? Eu não estou arrependido, então eu tenho que esperar eu me arrepender? Você busca em oração, Senhor. O que eu estou fazendo, eu não entendo que é pecado, eu não estou me sentindo nem constrangido ou constrangida, mas a Tua palavra diz que é. Então mova, Senhor, no meu coração esse arrependimento. Peça a Deus, Senhor, eu quero viver dentro da Tua palavra, eu quero viver em comunhão com o Senhor, em obediência ao que a Tua palavra diz. Então mova em mim esse arrependimento. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde o tema central do mundo é siga o seu coração. E a verdade é muito relativa, né? Para o mundo é tudo muito relativo. A Bíblia não é relativa. Siga o seu coração, siga os seus sentimentos, siga os seus sonhos. Jesus não disse isso. Jesus disse assim: todo aquele que quiser me seguir, tome sua cruz, negue-se a si mesmo, venha e siga-me. Aquele que quer ser meu discípulo, venha e siga-me. Então, não é para seguir os meus sentimentos, as minhas emoções, o meu coração, os meus sonhos. É para seguir a Jesus. É a Jesus que eu devo seguir. Então, o que Jesus diz sobre isso? A Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura, diz que isso é pecado. Então, eu devo me arrepender do meu pecado. Nós vamos ler alguns textos sobre isso. Primeiro, Tiago, capítulo 5, verso 16, quando fala de confessar.
Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, confesse. Confesse para quem? Confesse primeiro para o seu cônjuge, tá? Confesse para Deus e confesse para o seu cônjuge. Porque se você não confessou e está com esses sentimentos, o seu cônjuge não pode viver sem saber daquilo que você sente. Então, confesse para o seu marido ou a sua esposa que você está tendo atrações homoafetivas, de homossexualidade. É preciso falar com ele sobre isso. Segundo texto é 1 João 1,9. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. O que diz aí? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, confesse o seu pecado. Ah, é pecado? É pecado. A homossexualidade é uma transgressão da criação de Deus. Você está transgredindo aquilo que Deus criou. É pecado. Assim como eu cometo pecados, não é, dos mais diversos, algumas pessoas têm pecado da homossexualidade. Eu também tenho que confessar os meus pecados. Na verdade, a palavra homossexualidade, ela até gera uma identidade distorcida, né? A pessoa, ela não é a Bíblia não considera a pessoa homossexual. A Bíblia, se você for pelo viés bíblico, pela palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que é um pecado, né? E o pecado não é o pecado da homossexualidade. A pessoa tem o pecado de ser atraída pelo mesmo sexo, né? O pecado está aí, em ser atraída pelo mesmo sexo. Porque quando eu considero que como identidade, aí eu estou desconsiderando a verdade bíblica, né? Que Deus criou homem e mulher. E infelizmente o que se considera é uma identidade de gênero. Não é? Você deve ter ouvido falar disso. Não é? Isso é contrário ao que a Bíblia diz. E nós vamos ver isso depois, no próximo ponto. Mas confesse. Segunda, Provérbios 28, 13, né? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tá aí, tá claro, você deve confessar, você deve se arrepender, buscar o arrependimento. Todas as vezes que esse desejo, essa atração vier, busque arrependimento, busque lutar contra isso. Não dê vazão a isso, porque é pecado. A Bíblia afirma isso, nós vamos ver logo em seguida. Agora, essa deve ser a atitude do cônjuge que está sentindo atração pela pessoa do mesmo sexo. E qual deve ser a atitude do outro cônjuge? Aquele cônjuge que é heterossexual, que não sente atração pelo mesmo sexo, mas está casado com alguém que está sentindo atração por pessoas do mesmo sexo. Bom, deve afirmar a palavra. Qual é a atitude sua? Afirme a palavra para o seu cônjuge. Não deixe de afirmar a Escritura, o que a Escritura diz sobre a homoafetividade. Não deixe de afirmar isso. É a palavra que transforma. É a Escritura que transforma. Ela é viva, ela é eficaz. Nós lemos isso na live de ontem. Ela é viva, é eficaz, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. É ela que convence o seu cônjuge. Então não deixe de afirmar isso. Primeira coisa, afirmar essa coisa da identidade de gênero, o gênero que Deus criou. Aquilo que Deus criou, macho e fêmea. Gênesis 1,
27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Isso. É preciso afirmar para o seu cônjuge que está sentindo atração pelo mesmo sexo e dizer para ele, dizer para ela que isso que ele está sentindo foge da criação de Deus. Foge do princípio como Deus o criou o homem. Verso 27 diz, criou homem e mulher. O original é macho e fêmea. Ou seja, Deus não criou outro tipo de gênero. Ele criou macho e fêmea, homem e mulher. E ele no verso 28 disse, ele disse Deus, multiplicai-vos, sede fecundos. Criou macho e fêmea para serem fecundos. O homem para sentir atração pela mulher, a mulher para sentir atração pelo homem. Para quê? Para que eles tivessem relações sexuais e multiplicassem sobre a terra. Homem com homem não tem como procriar. Mulher com mulher não tem como procriar. Então isso foge daquilo da criação de Deus. Quando o seu cônjuge sente atração por uma outra pessoa do mesmo sexo, ele está fugindo daquilo para que Deus o criou. É preciso afirmar isso para ele. Ah, mas eu estou sentindo isso. Olha, eu sinto muitas coisas. A Ângela sente muitas coisas. E nós temos que ver se esse sentimento está de acordo com a palavra. Porque desde que o pecado entrou no mundo, os nossos sentimentos foram contaminados pelo pecado. Jeremias 17:9. O nosso coração é enganoso. Nós não podemos dar vazão ou dar continuidade aos nossos sentimentos só porque a gente sente. Não é? Quantas vezes uma pessoa fica irada, irritada com outra, ela sente vontade de dar um tiro na outra. E por isso ela vai atirar? Não. E por isso quantas vezes você se sentiu irritado com o seu cônjuge e deu vontade de você dizer um palavrão ou, sei lá, mandar ele para aquele lugar? Você vai fazer isso? Não. Mas é o seu sentimento. Você não pode dar continuidade a esse sentimento, porque é um sentimento pecaminoso. A homoafetividade é um sentimento pecaminoso. Não se pode dar vazão a isso. Essa é a verdade bíblica, é o que a Bíblia diz. Olha o que o apóstolo Paulo diz, Romanos 1, de 24 até 27. Preste bem atenção no que a Ângela vai ler. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, está claro Paulo dizendo aqui, olha, as mulheres deixaram as suas relações íntimas, naturais, de mulher com homem, e foram com as mulheres, e os homens da mesma forma. E ele chama isso lá no verso 26 de paixões infames. Ele chama isso, paixões infames. Isso é contrário ao que a Bíblia diz. Não pode você dar vazão a isso, a esse sentimento. É um sentimento que precisa ser reprimido. É um sentimento que precisa ser
colocado aos pés da cruz. Não dá para você achar que isso é normal, que Deus aceita isso, quando a palavra de Deus deixa claro que isso não pode acontecer. Então, afirme a palavra de Deus para o seu cônjuge, diga para ele: você sente isso, mas isso é pecado. Segundo a Bíblia, isso é pecado, você não pode continuar alimentando esse tipo de sentimento no seu coração. Nós estamos numa sociedade hoje que diz para você viver a vida, ser feliz do seu jeito, que ninguém tem nada com a sua vida, que você tem que ser feliz, a vida é curta, vá gozar a vida do jeito. E a gente vê muita gente quebrando a cara porque está fazendo isso. A vida realmente é curta. E ela vai se tornar mais curta ainda se você não fizer aquilo que Deus diz na sua palavra. Se você não viver de acordo com a Escritura. Então, simplesmente coloque esse sentimento pecaminoso aos pés da cruz de Jesus e peça perdão e diga: Senhor, muda o meu coração. Quando nós cuidamos de casais que tiveram problema com a homoafetividade, a gente percebeu que era um sentimento muito difícil de se lidar. Não era fácil deixar. Aliás, a gente percebeu até que em algumas situações... Todo pecado sexual, ele enrosca nos pés, né? Paulo fala daqueles pecados que se enroscam nos nossos pés. Sim. Todo pecado ligado à sexualidade, seja pornografia, né? Seja hétero ou homossexual, é extremamente difícil, né? Ele está muito ligado aos prazeres da carne, né? De forma assim, bem latente mesmo. A gente percebeu, de forma viciante, né? A gente percebeu algumas situações que esse problema da homoafetividade, esse sentimento da homoafetividade era até mais difícil de largar do que o vício com drogas. Era mais complicado para a pessoa. A pessoa se sentia mesmo presa a homoafetividade, ela não conseguia deixar. É algo mesmo que se enrosca nos nossos pés, como diz lá em Hebreus capítulo 12. É o pecado que tenazmente nos rodeia, né? Como Atenais, né? Hebreus 12. Como Atenais, né? Aquele negócio que inflama. Então, é preciso afirmar e reafirmar o que a Escritura diz sobre isso sempre. Agora, o que fazer? O que o cônjuge que não tem a homossexualidade precisa fazer para ajudar o seu cônjuge que se diz atraído por pessoa do mesmo sexo? O que você precisa fazer? Primeira coisa, você precisa, você precisa ser misericordioso. Agir com misericórdia. Não dá para você agir com braveza, nem agir com desprezo. Não dá para você agir com ira, querer resolver a coisa na base da truculência, da violência, ou seja, verbal ou física. Não dá para resolver assim. É preciso agir com misericórdia com o seu cônjuge que se sente atraído por pessoas do mesmo sexo. Primeiro, olhando para a pessoa e não para o problema. É aquilo que a Ângela falou, né? da homossexualidade, né? Como identidade e homoafetividade como uma coisa... É olhar para a pessoa, é ver a pessoa, né? É tratar da pessoa e não ficar preso
no problema. Ele é homossexual, é homossexualidade, como se isso fosse algo desprezível, não é? Como se a pessoa não fosse aquilo, como se ele fosse o pecado, ou que não pudesse ser tratado, que não pudesse ser cuidado, que não pudesse se arrepender. É preciso olhar para a pessoa, cuidar dele. Olha o que Jesus fez. Mateus capítulo 9, verso 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus olhou para as multidões e se compadeceu. Por quê? Porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas sem pastor. Todo mundo olhava para a multidão que acompanhava Jesus. Todos os discípulos olhavam para a multidão. Mas os discípulos não olhavam com olhos de compaixão. Os discípulos não percebiam que ali estavam pessoas aflitas. Por quê? Porque olhavam o todo. Olhava para o número. A multidão que acompanhava Jesus, para os discípulos, eram só números. Então, você olha para o seu cônjuge que tem problema com homossexualidade, não como uma doença, mas como uma pessoa. Ele é uma pessoa. E não como aflita. Alguém que foi criado desse jeito, né? E por isso, então, eu vou desistir, porque já que vou lutar contra uma coisa que está estabelecida? Sim. Não está estabelecida. Né? Eu não olho para uma pessoa fofoqueira e falo, vou desistir dela porque ela nasceu fofoqueira e ela vai morrer fofoqueira. Ou uma pessoa maledicente. Não. É um pecado como qualquer outro, que nós devemos orar. Orar por esse pecado. Nós devemos pedir a Deus que transforme essa pessoa através da palavra de Deus, através do poder do Espírito Santo, convencendo, movendo arrependimento, né? E nós devemos olhar com o mesmo olhar de compaixão e misericórdia que nós devemos olhar para qualquer pessoa em qualquer tipo de pecado. E crendo, se você crê de acordo com a palavra de Deus, você vai lidar como um pecado e isso vai ser... eu não estou desconsiderando o sentimento do outro cônjuge que está assim, muito, muito triste, muito, inclusive aflito. Como lidar com isso? Né? E agora, o que vai ser? O que vai ser que é diante de Deus, buscando como se fosse qualquer outro tipo de problema que vocês estão tendo no casamento, e vai conduzir sempre em amor, com compaixão, né? com misericórdia, agindo com graça. Né? Porque certamente no outro cônjuge gera uma ira muito grande. Né? E quando Jesus fala que as pessoas estavam aflitas e exaustas, né? A multidão estava aflita e exausta como ovelhas sem pastor, você pode falar assim, não, mas eu não vejo meu cônjuge nem aflito nem exausto, ou ela, né? Nem aflita nem exausta. Não vejo ela sem pastor e perdida, querendo, não vejo isso, para ela tá tudo bem. Então, esse tá tudo bem aos nossos olhos. Aos olhos de Jesus não tá tudo bem. E se você tiver a oportunidade de conversar e de ter um tempo maior com uma pessoa homossexual, você vai perceber que não está tudo bem. Você vai perceber uma crise de identidade tão grande, tão profunda, que gera muitas angústias. Muitas angústias que não são identificadas como consequência desse enxergar dessa identidade distorcida, mas Ainda um outro texto que a gente queria ler é Lucas capítulo 8, verso 43 até o 48. É aquela história da mulher que tinha uma hemorragia que não estancava, não era curada. A Ângela vai ler 43 a 48. A Ângela vai ler essa história pra gente. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres,
veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Você vê aqui que a multidão apertava Jesus, né? No entanto, teve alguém que tocou com um toque diferente, toque de fé. Os discípulos não perceberam isso. Ninguém da multidão percebeu, mas Jesus percebeu. De repente, Jesus abandona a multidão e vai cuidar daquela mulher. Haja com misericórdia. Olhe para ele, olhe para ela como uma pessoa que precisa ser cuidada. Segunda coisa que você deve fazer é ouvir com paciência. Ouvir com paciência. E aqui tem vários textos que eu gostaria que a gente lesse sobre essa questão. Porque às vezes as pessoas não têm paciência com maridos ou esposas que se declaram homoafetivos. Elas perdem a paciência. A ira é muito grande, né? Porque às vezes o pecado é sempre recorrente, é sempre repetido, não é? As histórias às vezes são sempre as mesmas. E as tentações são sempre as mesmas. E isso vai se repetindo, isso vai às vezes tirando a paciência da pessoa. É preciso ouvir com paciência. Vamos ler os textos? Provérbios 21, 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Então, o pobre aqui não tem a ver só com dinheiro, mas fala da pobreza espiritual, emocional também. Se você tapa o seu ouvido e não quer ouvir aquilo que seu esposo ou sua esposa diz sobre a homoafetividade dele ou dela, você fatalmente não será ouvido também. Jeremias, capítulo 29, versos 12 e 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus é o maior exemplo de quem ouve. Deus é um ouvinte daqueles que nós precisamos aprender com Ele. Ele diz assim, vocês vão me invocar e eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Todas as vezes que vocês se invocarem, eu vou ouvir. Então, imite a Deus. Você quer ser imitador de Deus? Imite. Ouça. Ouça o seu cônjuge. Outro texto? Efésios 4:2 diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando no sentido de dar suporte, não de tolerar, eu estou suportando, não. No sentido de suportar, de ajudar. Eu já expliquei aqui, né? Olha, a minha mão está suportando a caneta, certo? Está dando suporte. Se a minha mão sai, a caneta cai, certo? Se a minha mão sai, a caneta... Por quê? Porque ela não tem suporte, aí ela cai. Se você não dá suporte para o seu cônjuge, ele cai. É preciso que você dê suporte. Mas eu estou dando suporte e ele continua caindo. Continue dando suporte. Perseverança. Perseverança. Né? Compaixão, misericórdia, graça. Graça é você continuar perseverando em ajudar, em suportá-lo, em dar suporte, mesmo quando ele tem fraquejado. Muitas vezes até parece que desistido, mas como qualquer
outro vício, a gente precisa acreditar. Mesmo que as circunstâncias todas dizem que não, nós precisamos acreditar e confrontar em amor, mas acreditar que a pessoa está tentando se livrar daquele pecado. Outro texto é Tiago 1,19. Tiago 1,19. É um texto que nós já lemos aqui, a gente lê e relê sempre, porque é um texto muito importante quando nós falamos de aconselhamento mútuo. Tiago 1,19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha, essa expressão, seja pronto para ouvir, prontidão para ouvir, tá? Esteja sempre pronto. Seu cônjuge está sofrendo com isso, seu cônjuge quer se livrar disso, desse desejo por pessoas do mesmo sexo, então esteja pronto para ouvi-lo. Vai ser muito importante para que ele consiga vencer esse vício, para que ele consiga se recuperar, para que ele se arrependa de verdade. Vai ser muito importante que você esteja pronto para ouvi-lo sempre. A Bíblia diz que o amor é o elo perfeito, né? Nós devemos amar as pessoas. As pessoas precisam se sentir amadas por nós e para serem atraídas pelo amor que nós estamos oferecendo a elas, seja em atitudes, seja em palavras, seja nesse ouvir, nesse parar para ouvir. Parar para ouvir não com ironia, parar para ouvir com misericórdia, com graça. Né? Nós precisamos ser canais do amor de Deus na vida das pessoas. E não são das pessoas só que tratam a gente bem. Né? E quando essa situação, né, de homoafetividade dentro do casamento, é lógico que um dos cônjuges está se sentindo traído, está se sentindo ferido, está se sentindo mais traído do que seria se fosse um adultério heterossexual. Isso é muito comum a gente ouvir também. Né? Doeria menos se fosse com outra mulher, ou doeria menos se fosse com outro homem. Muitos pensam em lavar as mãos e entregar, né? Não faça isso. Continue amando. Continue amando. Ninguém disse que seria fácil, né? E Jesus mesmo deixa claro, porque a gente acaba olhando para a pessoa como um inimigo, né? E nós devemos amar os nossos inimigos. Se você tem olhado para o seu cônjuge, que tem tido atrações por pessoas do mesmo sexo, se você tem tido ódio, se você tem visto ele, olhado para ele como um inimigo, uma inimiga, ame. Vocês estão pedindo demais. Não somos nós que estamos pedindo. A Bíblia diz isso. E tudo aquilo que a Bíblia nos ensina é possível. É possível porque quem move em nós essa obediência é o próprio Deus, tanto o querer quanto o efetuar vem do Senhor. Então eu quero obedecer a palavra de Deus, eu busco no Senhor, eu me achego ao trono da graça, lá, Hebreus 4,16 de novo, eu me achego ao trono da graça e eu vou receber socorro no momento oportuno. Deus vai agir na nossa vida para que a gente consiga amar, para que a gente consiga perdoar, e nós devemos ter a atitude de buscar o Senhor para obedecer todas essas coisas que estão aqui na palavra. Outro texto é Gálatas, capítulo 6, versos 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais,
Corrija-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso aí, conduzir com espírito de brandura, levar a carga do outro. No casamento isso tem que acontecer, para que o casamento prospere, para que vocês vençam as batalhas e as tempestades da vida. É preciso conduzir com o espírito de corrigir com o espírito de brandura. É preciso que um leve a carga do outro, juntos. Bom, a terceira e última coisa que você precisa fazer é perseverar em oração. Você não pode desistir. Perseverar é insistir, persistir, não desistir. Colossenses capítulo 4, verso 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Está aí, perseverar em oração, não desista. Ore, continue orando, continue, e de preferência juntos. A preferência é ore juntos. Se o seu cônjuge não quer orar, ore sozinho. Mas ore, não deixe de orar. A oração do justo pode muito em seus efeitos, diz Tiago, que nós já lemos aqui. Então ore, continue orando, não desista. Lembra daquele filme Quarto de Guerra, né? Batalhar em oração, é guerra de oração. Não é? Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Então, perseverar em oração. Não desista, não desista. Não existe dificuldade, não existe pecado, não existe problema, não existe absolutamente nada que Deus não transforme. Deus pode transformar qualquer coisa, Deus pode transformar a vida do seu cônjuge também. Amém. Amém? Amém. É isso? É isso aí. Muito Até bem. amanhã, então. Até amanhã. Na próxima live, que Deus te abençoe, renove suas forças, te dê sabedoria e encha o teu coração de desejo de obedecer a palavra dele. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, você pode mandar alguma pergunta aí, mandar algum comentário, tá bom? E a gente vai responder para você. Deus te abençoe. Deus abençoe. Até amanhã. Até.